Bom dia, turma, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a hegemonia dos Estados Unidos. Então, observar que o elevado nível de desenvolvimento econômico conquistado pelo país fez dele uma das grandes potências mais ricas e poderosas do mundo atual. Esse expressivo crescimento garantiu à nação condições necessárias para expandir sua influência política, econômica e militar no mundo. Na atualidade, Estados Unidos, União Europeia e Japão respondem por aproximadamente 53% do PIB mundial. Somente a nação estadunidense gera cerca de 25% de toda a riqueza do mundo. A hegemonia econômica, política e militar dos Estados Unidos foi consolidada após a Segunda Guerra Mundial, da qual saíram praticamente ilesos e com sua economia fortalecida. Os Estados Unidos, bem menos atingidos pelos danos causados pelas guerras, passaram a financiar a reconstrução de países enfraquecidos pelos conflitos mundiais. Entre esses programas estão o Plano Marshall, de ajuda econômica à Europa Ocidental. E além da ajuda financeira, os Estados Unidos passaram a ser o principal exportador de produtos industrializados e agrícolas para as nações que se recompunham economicamente. No entanto, por trás da intenção diplomática de ajuda internacional, existia também o interesse em criar uma dependência econômica dos outros países em relação à nação estadunidense. E essa dependência ela tinha como principal objetivo impulsionar a médio e a longo prazo o crescimento da economia dos Estados Unidos. Então, o Plano Marshall era uma ajuda financeira aos países da Europa Ocidental que foram devastados pela Segunda Guerra Mundial, visando fortalecer o capitalismo nessa região, a fim de evitar uma possível expansão do socialismo no continente em decorrência da crise econômica que se instalou, no pós-guerra. Então, esses investimentos, portanto, fortaleceram a posição de liderança estadunidense durante a ordem bipolar. Aqui a gente tem a evolução do PIB dos Estados Unidos entre 1960 e 2016, um crescimento muito alto. E que a partir do século XX, os Estados Unidos eles ganharam força e destaque no cenário internacional e passaram a exercer a liderança das principais negociações relacionadas à economia e à geopolítica mundial. Hoje, o país controla os principais fluxos internacionais de mercadorias e serviços. Além disso, exerce grande influência diante das principais instituições internacionais do planeta, como o Fundo Monetário Internacional, a Organização das Nações Unidas. Por essas e outras razões, os Estados Unidos constituem um dos principais agentes na dinâmica e na organização do espaço geográfico mundial. A participação dos Estados Unidos na geração mundial de riquezas é extremamente elevada. Atualmente, seu PIB corresponde a aproximadamente 18,6 trilhões de dólares. Há países desenvolvidos como a França, cujo PIB que é de 2,5 trilhões de dólares, não atinge sequer o valor do PIB gerado pela atividade industrial dos Estados Unidos, que é de 3,5 trilhões de dólares. Como a gente observa aqui nesse gráfico ao lado, quanto representa o seu PIB em relação aos demais países do mundo. Então, os Estados Unidos representam 25% do PIB mundial, Então, atualmente, no cenário econômico internacional,
os Estados Unidos perderam espaço diante do crescimento da China, principalmente após a crise econômica global que se iniciou no país em 2008 e se espalhou pelo mundo nos anos seguintes. Com os gastos militares da China crescendo rapidamente, a política externa norte-americana voltou sua atenção geopolítica ao continente asiático. Em 2016, em meio ao cenário de crescente rivalidade com a Rússia, governada por Vladimir Putin, por causa da crise política na Crimeia e da guerra civil na Síria, a eleição de Donald Trump ocorreu sob promessas de ampliar os gastos militares dos Estados Unidos. Então, essa rivalidade com a Rússia também ela passa por uma crise, em 2008. Na verdade, foi uma crise mundial e muitos países até hoje sofrem efeito dessa crise econômica, tá? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre as multinacionais estadunidenses espalhadas pelo mundo, que nós sabemos que são muitas, A Nike é uma delas. E a gente vai ver também em relação ao protecionismo, tá certo? Dos Estados Unidos. Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.